A Justiça de São Paulo considerou válido o casamento de uma mulher interditada legalmente. A mãe dela é a favor da união, mas não documentou essa autorização. E por isso foi pedida a anulação do matrimônio. Reginaldo tem uma deficiência mental leve, mas isso não o impediu de frequentar a escola, trabalhar, namorar e estabelecer uma rotina, como qualquer outra pessoa. Ele procura viver como se não tivesse nenhuma limitação. Em 2007, conheceu Rebeca e depois de um tempo decidiu morar com ela. Os dois logo começaram a construir uma família. Tiveram 2 filhos. Reginaldo conta que no início, a mãe dele ficou bastante preocupada com a decisão de sair de casa. Minha mãe ficou muito brava, muito zangada. Ficou a ponto dela quase me expulsar nós dois de casa, tão nervosa que ela ficou. No outro dia ela pediu desculpa, foi para me ficar, não era para sair, que ela estava nervosa. Mesmo com todos os obstáculos, Reginaldo não desistiu dos sonhos. Agora pretende se casar na igreja e no cartório, o que será mais um desafio, já que quem é declarado incapaz precisa recorrer à justiça para conseguir realizar o matrimônio. Em São Paulo, uma mulher com deficiência mental conseguiu se casar em dezembro de 2011. Só depois, o cartório de registro civil percebeu que ela era interditada. A mãe apoiou o matrimônio. Mesmo assim, o caso foi parar na justiça. Depois de passar por outras instâncias, a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo decidiu não anular o casamento. Considerou que impedir a união seria contrariar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. De acordo com esta psicóloga, cada caso precisa ser avaliado individualmente, porque há diferentes graus de deficiência intelectual. Segundo ela, algumas pessoas realmente não teriam condições de assumir essa responsabilidade, mas em um grau mais leve, aí sim seria possível. Amar e ter uma relação afetiva é algo muito benéfico para qualquer ser humano, né? Inclusive para o deficiente. Mas a gente também tem que avaliar o grau disso. A lei é para todos, né? É tudo igual. É para todos igual, normais ou não, ou deficientes. A lei é ter que ser tudo iguais, para todo mundo. Bom, e mais sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio do Jornal da Justiça com o Fernando de Assis, conselheiro da OAB-DF, também especialista em direito da família. Bom, doutor Fernando, boa tarde. A gente viu o caso aqui em Brasília do Reginaldo e da Rebeca. Ali, nesse caso, o Reginaldo, existem alguns grupos, né, alguns tipos para se dar interdição, a parcial, a total. Há uma diferença, né? Sim. Quando nós estamos falando da deficiência mental, ela é prevista no Código como sendo razão suficiente para acarretar a incapacidade absoluta e também a incapacidade relativa de um indivíduo. O que vai diferenciar esses 2 pontos? O nível de discernimento que for possível ser aferido no indivíduo. Se ele não possui discernimento algum quanto às práticas do ato da vida civil, ele será considerado absolutamente incapaz. Por outro lado, se for entendido que ele tenha apenas um discernimento reduzido, ele poderá ser considerado relativamente incapaz. E aí ter alguns benefícios, por assim dizer, liberdades maiores do que aquele que é considerado absolutamente incapaz. E com base em que o juiz chega a uma conclusão? Já há muito tempo deixou de tratar o assunto patologia psicológica ou a enfermidade mental como uma simples constatação pessoal. Hoje, com o avanço da psicanálise, dos estudos da psicologia de uma maneira geral, nós permitimos, por meio de testes e avaliações médicas, concluir qual é exatamente a patologia psicológica que a pessoa desenvolve, se existe tratamento, se há como recuperar, se não, a medicação a ser introduzida e etc. e tal. Então, a decisão do juiz ela é pautada primordialmente por uma análise médica com relação ao que de fato a pessoa tem e o nível de afetação do seu discernimento. Num grau extremo, por exemplo, de Alzheimer, por exemplo, o juiz já tem, numa conversa ali também, ele pode também definir. É possível. Juntando imediatamente ao judiciário um farto e longo laudo que demonstre que já se combate o Alzheimer há um bom tempo, o juiz pode, em uma simples entrevista informal, contando com um parecer favorável do Ministério Público e não havendo litígio entre os envolvidos, conceder a interdição até mesmo naquele exato momento. Falando agora do caso, né, que a gente viu também na reportagem da Daniela Garcia, lá que aconteceu em São Paulo. O cartório agiu certo ao procurar o judiciário para saber mais, ter mais informações sobre o caso? Entendo que sim. Ele agiu certo porque, na verdade, ele não apresenta uma recusa formal com relação ao ponto.
Entretanto, ele mostra a ponderação de se investigar melhor. E como ele não é o órgão competente para fazer investigações, suscita dúvida, pede providências ou encaminha a parte ao judiciário para que, contando com uma autorização do Poder Judiciário, reconhecendo que de fato aquele discernimento não é impeditivo, aquela afetação ao discernimento não é impeditiva a se casar, ou é impeditiva em quais termos, né, venha referendar os atos cartoriais que se seguirão. Mas imaginando que se o cartório não fizesse essa consulta ao judiciário, ele poderia ter algum problema? Com certeza. Inclusive, a prudência recomenda esse tipo de dúvida exatamente pelo fato de que o cartório, como ente vinculado ao Estado, responde pelos atos por ele praticados. Então, caso se identifique que ele, entre aspas, chancelou o casamento de alguém que não estava no gozo de seu patrimônio e isso venha prejudicar a terceiros, herdeiros, familiares, parentes ou quem quer que seja, estes podem não apenas vindicar a anulação do casamento, como está previsto na própria norma, como inclusive responsabilizar o cartório pelo dano causado por ter passado ao largo ou não ter reparado a flagrância de uma situação que poderia gerar dano. Tá certo. Sobre interdição, uma pessoa interditada, ela não pode casar? Pode. O casamento, ele é um direito que deve ser reconhecido a toda e qualquer pessoa. Há de se fazer referência que o Brasil, desde 2008, é subscritor da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nessa Convenção Internacional, em seu artigo 23, fala expressamente, no combate à discriminação, a possibilidade de simplesmente se repudiar, vamos assim colocar, o casamento pelo simples fato de ser deficiente. Então, a interdição, ela com certeza permite, a depender do nível de afetação do discernimento, e especialmente em quem vai promover a administração do patrimônio, a preservação dos envolvidos, especialmente nesse novo núcleo familiar, é permitido, sim, a celebração do casamento. Doutor Fernando de Assis, obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.